Bora lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Às 19 horas a gente chama o professor. Vamos entender um pouquinho desse assunto, né? Boa noite, professor. Boa noite. Estão me vendo e ouvindo bem por aí? Perfeito, perfeito. E o senhor está me Tá. escutando bem? Acho que a conexão tá boa, né? Tá boa. Assim, certinho aí, né? Todo mundo está ouvindo, pessoal? Tanto a mim como o professor. Sinalizem aí para a gente. Professor, eu já quero começar agradecendo ao senhor pela disponibilidade. Imagino que a vida de professor seja muito corrida. Além disso, o senhor tem outros compromissos. Mas, assim, coração, tá? Muito obrigado. Márcio, que é meu parceiro do podcast, não pôde estar aqui, está no trabalho ainda, está tentando chegar, mas acho que ele não vai, infelizmente, conseguir. Mas gratidão, professor, pela sua disponibilidade, viu? E eu já quero aproveitar, pessoal, e apresentar o professor para vocês, tá? Ele é o Dionísio de Oliveira, ele é bacharel e licenciado em História pela UFPR, mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Ciências Sociais também pela Unicamp, e atualmente ele é professor titular do Departamento de História da UFPR e colunista do site hojepr.com. Não é isso, professor? É isso. Muito boa noite a todos. Eu também quero aproveitar e começar agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje, fazendo votos, né, que a nossa conversa ela seja instrutiva, ela seja útil para a nossa audiência e, lógico, né, incentive as pessoas a buscarem mais informação, a pesquisarem mais, se informarem melhor na medida dos interesses que a gente possa despertar aqui. Perfeito, professor, perfeito. Então, boa noite, viu, pessoal? Podem chegar, fiquem à vontade, sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Professor, eu tentei dar uma estudada, uma lida, mas eu acho que é um assunto, eu acho, na minha opinião, assim, né, de uma pessoa leiga ao assunto, um assunto bastante complexo, mais do que eu pude pesquisar, eu acho que é o que todo mundo quer saber, né, de um professor, de uma pessoa que tem essa capacitação para ensinar para a gente. O professor, como é que começou tudo isso? Quem começou esse conflito? Isso se iniciou lá em 1948. Como é que é, professor? Quais são as causas reais aí desse conflito? Conta pra gente. As origens mais remotas realmente são de 75 anos atrás, né, quando da criação do Estado de Israel, a partir da partida, da divisão do território da Palestina, que até então fazia parte do Império Britânico, em processo de desintegração, né? Então, os britânicos se retiram e o território é dividido pela recém-criada Organização das Nações Unidas entre os palestinos e os judeus. É importante notar que, nesse momento, em 1947, a Europa, destruída pela Segunda Guerra Mundial, devastada pelos combates e bombardeios da Segunda Guerra Mundial, que acabou apenas 2 anos antes, em 1955, ela tinha um problema grave de populações deslocadas. Pessoas que não tinham mais onde morar, não tinham mais para onde voltar, ou porque seus países não existiam mais, ou porque seus países estavam sob governos que elas não aceitavam, ou porque até tinha país para voltar, mas as suas casas tinham sido destruídas, seus meios de vida não existiam mais. Então tinha uma população muito grande, como se chamava-se na época, de deslocados. E desses, um grande número eram judeus. Judeus tinham sobrevivido ao extermínio dos nazistas. A solução final do problema judeu, como dizia o nazista, né, que era matar todos os judeus, né, na ideologia nazista, né, a eliminação completa da população judaica, que não é concluída, né, a guerra acaba antes, mas então os judeus sobreviventes são milhões. São milhões. E uma das soluções que você pensou de destino para essas pessoas deslocadas, onde tinha um grande número de judeus, seria então a criação de um Estado para eles, o Estado de Israel, na terra ancestral, que seria a Palestina. E aí começam os problemas. Foi assim foi assim que se inicia tudo, né, professor? Historicamente, eu percebi também, dando uma estudada assim, básica, quem foi perdendo
mais território à medida dos conflitos, dos acordos? Quem mais foi perdendo? Foi realmente a Palestina? Foi Israel? Desde o início, a divisão original, que foi discutida e votada em Assembleia Geral da ONU para a divisão da Palestina, os judeus, que eram minoria, ficaram com a maior parte das terras, com a maior parte do litoral e com metade de Jerusalém. Os árabes não aceitam essa partilha, não aceitam essa divisão, e todos os países vizinhos, alguns que nem são, como a Arábia Saudita, declaram guerra a Israel, e ocorre, então, a Guerra de Independência de Israel, que é vencida por Israel contra a sua coalizão de países árabes, e aumenta muito o território de Israel. Aí quase toda a terra palestina passa por controle de Israel. 3/4 dos territórios destinados originalmente aos palestinos, que já eram pequenos, já eram menores, são controlados, tomados por Israel. Um outro momento muito importante, que é uma guerra que acontece depois, em 1967, a Guerra dos 6 Dias, na qual Israel também trava uma guerra contra uma coalizão de países árabes vizinhos e vence. Em 1967, Israel quadruplica o tamanho do seu território e aí toma todas as terras dos palestinos, toma toda a cidade de Jerusalém, que é uma cidade internacional, que deveria ser dividida com a Jordânia. E aí os problemas começam, porque eles criam uma massa imensa de refugiados, de árabes, de muçulmanos e até de cristãos que não querem viver em Israel e se tornam pessoas deslocadas. Então, esse que é o paradoxo da história. A história toda começou para resolver o problema dos deslocados judeus sobreviventes do genocídio nazista. E agora você está criando uma escala maciça de milhões de pessoas, os deslocados palestinos, os refugiados palestinos, pessoas que não têm onde morar, perderam suas terras, foram tomadas por Israel, não são bem-vindas nos países vizinhos. Muito importante a gente notar que em 1968, depois da Guerra dos 6 Dias, de 1967, teve um grande afluxo de palestinos refugiados na Jordânia. Teve uma revolta lá, os jordanianos tiveram que matar muitos palestinos para controlar a revolta. Então, tinha tensões. Os refugiados palestinos criavam tensões, criavam problemas. O próprio fato de serem refugiados é um grande problema. O último estágio da crise atual é 2005, quando se tentou, uma liderança israelense bastante sensata, diga-se por sinal, do Shimon Peres, tentou fazer um acordo para solucionar o problema, para fazer uma redivisão de terras, para conter a ocupação ilegal de terras dos palestinos ocupados israelenses. O acordo não é executado. O acordo, na verdade, é de 1998, por volta de 2005, já visto como fracassado. Logo em seguida, o próprio ex-primeiro-ministro de Israel, que assinou esse tratado, é assassinado por um judeu ortodoxo, um terrorista judeu ortodoxo, que não aceitava a entrega das terras milenares e bíblicas aos palestinos. E de lá para cá a situação só piorou. Hoje o que a gente vê é uma coleção muito pequena de terras que ainda estão em poder dos palestinos, um controle quase total da água que abastece essas regiões e condições de vida absolutamente miseráveis, que são impostas a essas populações pela ilegal ocupação militar israelense das suas terras. Professor, eu acho esse ponto aí muito importante. Inclusive, era uma das coisas que eu queria que o senhor falasse um pouco, por favor. Porque eu compartilhei até com o senhor, depois eu vou até publicar nas redes sociais. Quem está aqui me acompanha, pessoal, o vídeo daquela moça, professor. E aquilo ali eu fiquei, caramba, cara, realmente, então, essas ocupações são ilegais, né? E como é que é? Fala um pouquinho para a gente, professor, a sua percepção e historicamente, como é que isso tem se dado? Olha, isso é público, é notório. O Estado de Israel é um dos estados que mais descumpriu resoluções da ONU. A ONU emitiu várias resoluções condenando as ocupações ilegais, os assentamentos ilegais, o roubo de terras, tudo isso foi ignorado, foi descumprido. Teve até um momento que se votou e se aprovou inicialmente uma resolução na ONU condenando o sionismo, que é a prática, né, de limpeza étnica de Israel, como racismo. Isso depois foi revisto, mas chegou sim a ser proposto, momentaneamente aprovado. E o fato do Estado de Israel ser um Estado judeu, quer dizer, tem uma religião oficial, tem uma fé oficial, tem uma igreja oficial, a cidadania só é estendida aos judeus, você só pode ser um cidadão pleno sendo da confissão judaica. Isso aí, obviamente, vai criar tensões com as populações que recusam essa filiação ao judaísmo, como são os muçulmanos,
como são os cristãos. Então, eles se tornam subcidadãos dentro de Israel. É um problema. A assimilação deles é sempre limitada, né? Para ser bastante otimista. O normal é essas pessoas serem espoliadas de tudo e a elas ser negada a cidadania em Israel. Por exemplo, no que sobrou da faixa de Gaza, que hoje é um terço do que era originalmente, aquilo pegava quase toda a fronteira com o Egito, né? Foi tirado por Israel, foi roubado. Ali viviam cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas, né, antes da guerra começar, 20 mil pessoas tinham autorização para trabalhar em Israel. Quer dizer, qual que é a capacidade de Israel absorver populações que não sejam de origem judaica? Nenhuma. Então, o paradoxo é esse, quer dizer, as populações árabes ou cristãs de origem palestina, que estavam lá, vivendo lá antes do Estado de Israel ser criado, portanto, eram os povos originários, vamos dizer assim, daquela região, não têm nenhum direito civil ou político. Agora, um judeu recém-chegado em qualquer lugar do mundo, mas que professa a condição judaica, que chega em Israel e requer a cidadania, ele nunca esteve lá, não faz ideia do que está acontecendo ali, mas ele é considerado instantaneamente cidadão de Israel com plenos direitos políticos. Então, você falar em apartheid pode ser uma expressão bastante forte, mas, como historiador, eu tendo a subscrever, sim, a usar esse termo como termo legítimo, sim, porque é uma dimensão cultural que tem um efeito político, que é sim, o da separação, da segregação com base nessas orientações culturais e religiosas. Eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente, se vocês já tiveram a oportunidade de ver, gente, os palestinos dentro do território que são deles, vamos dizer assim, eles passam, né, professor, para ser deslocado de um ponto para outro, dentro do território deles, aí se submete a tantas humilhações, a tantas coisas. E o que eu acho não é engraçado, mas é muito. A nossa mídia, infelizmente, né, ela é muito tendenciosa, professor. Inclusive, sempre que a gente ouve falar em Israel e Palestina, é tipo assim: Israel só reage. Eu não sei se o senhor tem essa percepção, mas assim, Israel nunca ataca, Israel só reage, né? Tipo assim, são só reações, mas Israel nunca atacou, sabe? Até a mídia fala assim. E por que não se ouve falar tanto assim dessa questão aí, né? Dos assentamentos israelenses na terra, no pessoal, aliás, na cidade, né? No lugar dos palestinos. Enfim, como a gente sabe, né? A gente já sabe disso, mas isso só reforça. Infelizmente, a nossa mídia é tendenciosa real. Porque até hoje, desde que se iniciou, professor, esse momento que a gente está vivendo aí, que eles estão vivendo, né? O mundo está presenciando, não se ouve falar dessa forma sobre os assentamentos, né? O discurso é totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso pode ter a ver um pouco, talvez, né? Pensando aqui na tua pergunta, né, com a natureza da mídia. A mídia, independentemente do formato pela qual ela se expressa, ela é sensacionalista. Então, atrai muito mais atenção a explosão de homem-bomba num ônibus que matou o civil, sensacional, assim, né, um fato espetacular, do que a derrubada de uma plantação de oliveiras, que era de um fazendeiro palestino, que a invasão da fazenda, um fazendeiro que era palestino, da demolição com reto escavadeira de uma casa de um palestino, que são coisas que parecem triviais, né? Não são tão sensacionais como é um grande atentado à bomba, um grande atentado terrorista. Talvez possa ser uma explicação a essa orientação que você está percebendo que vem da parte da mídia. Mas, independentemente disso, vivemos numa sociedade da informação. Poxa, desde o Gutenberg, a gente não tinha tanto acesso a tanta informação. É amplamente disseminado nos círculos mais bem informados. A velocidade e a extensão das invasões, que esse é o termo, de colônias e colonos israelenses de confissão judaica em territórios que legalmente pertencem aos palestinos. Então, nós temos uma estação hoje na Cisjordânia, por exemplo, né, aquele pedacinho que sobrou, que não é mais um território homogêneo palestino faz muito tempo. Aquilo está saturado, está minado de fazendas, de condomínios, de prédios, de habitações de colonos israelenses. Então, eles que são a minoria da Cisjordânia já têm a maioria do território. E a população palestina privada de direitos vive sob ocupação militar, sujeita, como se notou, esses vexames, os postos de controle das revistas aleatórias, da imposição de deslocamentos forçados, uma negação de direitos que
praticamente completa, né? Então, isso gera uma revolta muito grande. E é importante a gente notar que, embora a Cisjordânia, que seja aquela metade da Palestina, que está separada da outra metade, né, que é a faixa de Gaza, ainda esteja formalmente sob o controle de um governo que é oriundo da autoridade palestina, firmada lá, herdeira, né, dos acordos de Oslo, esse governo nunca foi tão questionado, né, o governo do Mahmoud Abbas, porque, infelizmente, né, os fatos falam por si, né? E hoje em dia, com geoprocessamento, com imagem de satélite, é muito fácil mensurar o tamanho, né, das invasões, das apropriações indevidas de terra na Cisjordânia por parte dos colonos israelenses. E a desumanização dele deriva daí, né? Poxa, a conciliação, né? O apelo à não violência e tal, não adiantou nada. Pelo contrário, impôs uma perda, né, tão grande, né, de terras e de coerência territorial na Cisjordânia, que inviabiliza o Estado da Palestina. Então, aquela ideia de resolver em definitivo o conflito, restaurando uma partilha da Palestina entre palestinos e israelenses, reconhecendo um Estado palestino hoje, me parece mais inviável do que nunca. Porque você teria que remover essas colônias ilegais, você teria que remover esses assentamentos ilegais e devolver isso para os palestinos. Eu acho extremamente difícil que qualquer governo em Israel tente fazer isso. E tentando fazer, não seja derrubado por uma revolta de fundamentalistas, de teocráticos, de líderes religiosos ortodoxos que entendem que aquilo é uma terra bíblica, é uma terra sagrada e é dever deles, né, impedir que os infiéis morem ali. Quer dizer, é bastante tensa a situação nesses termos, porque as políticas recentes de Israel tornaram inviável aquilo que poderia ser uma solução, e hoje ninguém cogita de qualquer solução, e me desculpa, tá? Mas os caras que ainda acham, as pessoas que ainda acham que é possível, com base na ocupação territorial ilegal israelense de terras palestinas hoje, acham que é possível fazer um Estado palestino, estão muito enganados. Vai ser um Estado inviável. Essa era uma das minhas perguntas, professor. Porque o que a gente consegue perceber, analisando o que a gente tem visto e estudando outras coisas que não estão na mídia, assim, vamos dizer, não aparenta em momento nenhum que Israel tem interesse em fazer isso. Não aparenta. É óbvio, é muito claro isso. Mas é importante a gente notar, eu concordo com você, mas perceba, né, como a sociedade israelense é dividida. Um tempo atrás, uns dias atrás, fazendo essa semana aí, saiu uma pesquisa dizendo que 49% dos israelenses são contra uma invasão da faixa de Gaza, pelo morticínio civil que significa, né? 25% eram a favor de uma invasão na faixa de Gaza, independentemente do morticínio que causasse. E 25% não tinham opinião. É uma sociedade profundamente dividida, porque embora seja um Estado teocrático, fundamentalista, de religião oficial, que só concede direitos civis e políticos àqueles que professam uma determinada religião, também Israel é uma superpotência científica e tecnológica extremamente avançada, detentora de marcas, de patentes, e produtos e pesquisa e desenvolvimento que são extremamente importantíssimos para o mundo capitalista e, portanto, tem uma elite científica e tecnológica que, de forma alguma, pode subscrever os pressupostos dos judeus ortodoxos, né, que falam em limpeza étnica, em erradicação dos palestinos, em remoção dos infiéis das terras, né, legadas, tá, desde tempos bíblicos e tal. Havia essa divisão, e ainda há essa divisão dentro de Israel. E é muito interessante a gente notar o profundo ressentimento, se não até um verdadeiro ódio, que os israelenses mais bem educados, mais entendedores do que são os direitos humanos e quão é importante preservar os direitos e respeitar os direitos humanos, e são portadores dessa tradição judaica de respeito aos direitos humanos, se sentem ultrajados pelo fato de um Estado de Israel, que é uma potência científica e tecnológica, subsidiar os judeus ortodoxos, subsidiar os estudiosos da Torá. O sujeito não trabalha, não faz nada, não paga impostos, é um privilegiado sim, não serve o exército, é um privilegiado sim, e é mantido pelo Estado, é um privilegiado sim, para ficar estudando a Torá. Essa gente se multiplicou assim, velozmente em Israel, viraram uma força política importante, e tem deles essa pressão para que se aproveite a atual guerra para resolver de vez esse problema com a erradicação de vez de qualquer possibilidade dos palestinos reaverem essas terras ou continuarem nessas terras. Então, é uma pressão importante. Agora, no outro lado, pode ser até não
não seja nem metade, talvez seja até a maioria dos israelenses pensando que não, que isso é inaceitável, isso é completamente repulsivo, isso é eticamente, do ponto de vista dos direitos humanos, completamente abominável, e isso não vai acontecer. Então, muito interessante, né? Não sei se essa pesquisa foi atualizada, você percebe que quase metade era contra, talvez o torcer continue sendo contra, a invasão militar da faixa de Gaza, né? Onde o grosso, né, das forças blindadas, mecanizadas de artilharia e foguetes e aviação israelense está sendo concentrada já há várias semanas. Muito difícil. Então, assim, pelo que o senhor falou, não existe possibilidade, pelo menos no momento, ou realmente não existe, de se resolver isso, professor. A tendência é a gente continuar vendo guerras, conflitos, mortes. É isso. Eu receio que sim. A não ser que a gente seja surpreendido por alguma solução política original, eu acho que a pressão, as motivações para a resistência palestina, para a adesão dos palestinos à causa da independência nacional e para a adesão de muitos palestinos ao terrorismo vai continuar indefinidamente, enquanto existirem palestinos. Então, perceba, por que os serviços secretos de Israel, que são referências no mundo inteiro, foram surpreendidos pelos ataques que deram início à guerra, né? Por que foi uma surpresa total aquilo? Por que não foi gerada informação? Até agora se sabe de duas coisas muito importantes. A primeira é que a organização do Hamas planejou essa ação e organizou sem usar meios digitais. Então, não tem nada na internet para ser vazado. Foi tudo papel e caneta. Tá? Então, muito interessante. Mas detectar isso como? Então você abandona essa parte da espionagem, que a gente chama de signal intelligence, inteligência de sinais, que é você interceptar telefone, interceptar a internet, interceptar a rádio do inimigo, quebrar o código, traduzir aquilo. Então a inteligência, uma espionagem que é de sinais, que se faz nesse aspecto. E tem uma outra parte da espionagem, que é a inteligência humana, que é human intelligence, que você infiltra agentes, coloca agentes secretos, né, para daí sim, já que os caras não transmitem nada. Por que isso não deu certo? Porque o Hamas só recruta órfãos. O Hamas só recruta para os seus cargos e maior responsabilidade gente que não tem família. E como tem crianças sem família na Palestina? Essas pessoas, então, não tinham contatos familiares, não tinham quem vazar os segredos, não se relacionavam com pessoas que não fossem como eles órfãos, reconhecidos pela empresa, pela organização, pelo Hamas, e, portanto, não vazou nada antes dos ataques. Eu fico pensando assim, bom, se é isso, então, se são esses os pré-requisitos, então nós estamos diante da guerra mais assimétrica do mundo, porque Israel é uma superpotência militar, é uma superpotência nuclear, é uma superpotência de cyberguerra e está sendo derrotadas por órfãos que usam papel e caneta financiados pelo Irã. Muito interessante ver os recursos militares que o Hamas está empregando, está gerando um debate entre os estudiosos de história militar, pela capacidade que eles têm de infligir danos reais a Israel, embora completamente desproporcional. Veja que já morreram 7 ou 8 vezes mais palestinos que israelenses. Né? Bem desproporcional, mas ainda assim tem capacidade, sim, e uma maioria de israelenses bem informados receia uma invasão da faixa de Gaza pelo potencial de dano que uma resistência palestina ali entrincheirada pode infligir. Aí a referência é a guerra de 2008, 2009, né, quando teve uma invasão do Líbano, quando tanto o Hezbollah quanto o Hamas foram capazes de infligir perdas impressionantes, pelos padrões da época, né, as forças blindadas israelenses, que também são uma elite, né, são uma referência no mundo dos assuntos militares. Como disse a Maíra aqui no comentário, ela falou muito estranho tudo isso. É um tanto quanto curioso, vamos dizer assim, né, Mai? Assim, não faz sentido nenhum uma potência dessa não detectar, né, professor? É muito estranho. Muito estranho. Tanto curioso. Agora, sabe o que é mais estranho e curioso? A faixa de Gaza é o lugar mais vigiado do mundo. Israel ocupou aquele lugar a maior parte do tempo. Estavam lá fisicamente, tá, controlando as pessoas. Como que isso aconteceu? Estão aparecendo algumas respostas. O que eu achei mais interessante, quanto estudioso
dos assuntos militares, dos armamentos, foram as compras que diferentes indivíduos na faixa de Gaza fizeram de drones comerciais, drones comuns, tá? Que com pequenas alterações, eles converteram esses drones em objetos capazes de carregar pequenas granadas antitanque. Colocando esses drones e posicionando eles em cima dos tanques israelenses, são capazes de soltar a granada antitanque e destruir o tanque. Essas coisas entraram na vigiadíssima faixa de Gaza, vindas da China, como se fossem brinquedos. Então, a simetria da guerra é uma coisa que sempre fascina. Aquela história, né, do Vietcong. O que era o Vietnã nos anos 60? Era um país de quarto mundo, gente. Por favor. Não tinha nada de produtivo, de científico tecnológico. Mas o guerrilheiro Vietcong fazia um buraquinho no chão, na trilha que o americano passava. No buraquinho enfiava um bambu afiado, de ponta, assim, virada para cima, na qual ele esfregou em esterco de vaca e enfiava aquilo com um capinzinho em cima. Se o americano pisasse, ele enfiasse aquilo na perna, contraía gangrena e morria em 48 horas, a não ser que ele fosse evacuado para um hospital. Então, uma arma de guerra que era de graça. Quanto custa a lasca de bambu, quanto custa o esterco da vaca, quanto liquidava com um soldado americano, que é um cara muito caro. E aí, estamos vendo de novo isso agora nesse confronto, em que um drone que deve custar $800, talvez, usando uma granada que custa uns $400, pode destruir um caríssimo tanque israelense Merkava, que custa mais de 3 milhões de dólares. Por isso que é bom a gente conversar com quem entende. É outra coisa, professor, é verdade. É um tanto que vamos usar a palavra curioso, mas realmente é bem interessante. Que bom, está sendo uma aula. Eu sei que está todo mundo achando isso também, que está assistindo a gente, está aprendendo muito, está sendo muito bom. Vamos discorrer aqui. Professor, sobre a questão dos acordos, o Dióslo, o senhor considera que foi, vamos dizer assim, considerável, pesou, vamos dizer assim, de lá para cá, com o Dióslo, tipo, piorou a situação? O senhor acha que sim? Quando foram noticiados, né, a assinatura dos acordos, eu fiquei muito feliz. Eu vim acompanhando a questão já há bastante tempo, né, como professor de História Contemporânea. Eu entendia que aquilo era a solução. Injusta, profundamente injusta, mas era uma solução. Na medida em que esses acordos são abandonados por Israel, os sucessivos governos se elegem com base nesse eleitorado que se beneficia das ocupações ilegais, a coisa se torna bastante... Lamento falar essa palavra, mas eu acho que a palavra é essa, irreversível. É um caminho sem volta. Já vejo você remover aqueles colonos de lá, começaria nesse caso, eu acho que tem uma guerra civil em Israel. Várias vezes já comentou que o Estatuto de Estado Judaico de Israel é incompatível tanto com o seu caráter de Estado democrático, que tem eleições de partidos e imprensa livre, como também antagônico ao seu estado de potência científica e tecnológica. Como que você vai continuar construindo indefinidamente essas maluquices, né, que são você pretender definir as fronteiras do seu país com base em um texto bíblico, que é disso que se trata, né? As 12 tribos de Israel, né, que lá tem que ser restaurado. Isso implica tomar toda a Palestina mais um pouco. E isso é esse caso, como uma outra coisa que, do ponto de vista do historiador profissional, a gente coloca respeitosamente, né, no escaninho da ficção, que é a profecia que haverá uma segunda volta de Jesus Cristo quando o povo eleito, que no caso é o povo judaico, voltar à terra prometida, que no caso é Israel. Então, quanto mais rápido isso acontecer, mais cedo Cristo vai voltar de novo. E aí você começa a ver, então, esse identitarismo do Estado judaico, que é a identidade judaica que define a cidadania em Israel, esse identitarismo ganha uma dimensão que é mundial, de pessoas que não são judias, que não professam a fé judaica, se identificam com a defesa do Estado de Israel por conta dessas antigas profecias bíblicas. É um problema e eu acho que isso tira muito mais, qualquer outro fator, tira a racionalidade da discussão, que é o destino do povo palestino, fundamentalmente. Vocês querem acabar com uma região que teve 8 guerras em 80 anos, não sei se com mais, tem umas coisas que a gente não considera muito guerra, mas foi. Dar estabilidade a uma região que é tão importante para o mundo, que é produtora de petróleo, tem tantas riquezas, uma cultura belíssima, poder atrair um turismo muito maior que atrai. Vocês querem realmente resolver esse problema?
temos que pensar fundamentalmente qual que vai ser, nessa solução futura, o destino do povo palestino. E deve ter uma encruzilhada muito sinistra. Que uma das soluções seria, então, a remoção dos assentamentos ilegais israelenses em terras palestinas e a restauração da Autoridade Nacional Palestina nessas áreas, conforme os acordos de Oslo previram, que eu acho, se não impossível, remotíssimo. Ou uma outra solução, que é Israel renunciar ao seu estatuto de Estado judeu, o que eu também acho que é antagônico com a própria essência daquele país, né? E tudo isso muito complicado, é importante que os ouvintes saibam disso, sabe? Que eu pessoalmente, passando um pouquinho da análise assim, que o historiador tem que fazer, do conhecimento que a gente tem, e pensando assim nas aflições pessoais, na subjetividade de cada pessoa, eu gostaria de compartilhar com vocês uma angústia que, desde o início da guerra, está me perpassando, porque, de novo, né, como só vai acontecer nesse conflito do Oriente Médio, é uma questão essencial, quer dizer, o futuro de Israel está em jogo, o destino do povo palestino está em jogo, quer dizer, é uma coisa muito decisiva, assim, né? É um conflito que é um consenso entre os pesquisadores. Ele está se alastrando, já envolveu a Síria, já envolveu o Líbano, já envolveu a Jordânia, que está protestando contra a presença e as ações israelenses na faixa de Gaza. Já teve pronunciamentos do Irã. Os Estados Unidos mandaram a sua frota, que estão numa escalada. Pense que estamos lá em 1939, vai começar a Primeira Guerra Mundial, vai começar a Segunda Guerra Mundial, pode começar a Terceira Guerra Mundial. E nesse caso, sim, porque aí foi de maneira bastante especulativa, talvez, adivinhatória, talvez, eu tenho a sensação forte, pessoal, à luz das informações que eu tenho, correndo algum risco. Se a existência, a continuidade do Estado de Israel de fato estiver ameaçada, muito provavelmente, ou talvez até inevitavelmente, eles usarão as armas atômicas que eles possuem. Ninguém sabe o tamanho exato do arsenal nuclear de Israel. Fala-se em 60 bombas atômicas, fala-se em 90 bombas atômicas. Eles já foram surpreendidos militarmente desde o início dessa guerra. Pode acontecer outra surpresa. Se houver uma escalada, um cenário hipotético, mas de forma alguma impossível, que Israel esteja ameaçado de vir a desaparecer, acho muito difícil que uma liderança política ou militar daquele país não coloque em cálculo, não coloque como possibilidade, e sim lance em mão de usar contra os seus inimigos as armas atômicas que eles têm. E aí? Não duvido não também, professor. É uma possibilidade. Pensa que as guerras que os americanos travaram contra o Iraque, contra o Afeganistão, potências militares irrelevantes. O que era o Vietnã? O que era o Iraque? Isso é risível. Agora, o Estado de Israel, não. O Estado de Israel, como estou dizendo, uma superpotência militar, tem mais de 600 tanques e engenhos blindados, agora vai comprar mais 500 blindados que transportam infantaria. Tem uma força aérea maravilhosa, mais de 1.000 aviões e helicópteros, que pode ser a melhor força aérea do mundo. Tem uma marinha que é o primo pobre das forças de defesa de Israel, mas é uma marinha que é bem maior que a brasileira, por exemplo, e tem armas nucleares. Então, não me parece que seja um Estado que vai abrir mão do seu direito a continuar a existir sem antes provocar um estrago substancial entre os seus agressores. Tem essa convicção. Eu compartilho da mesma angústia, professor, que o senhor. E a Mai, não deu para ver, deixa eu só ver o que a Mai falou. A Mai falou, o problema é os outros países entrarem nessa também. Já que a gente entrou a gente falou nisso agora, eu não ia tocar nesse assunto agora, mas aproveitando o guincho aí da sua fala, tirando essa questão aí terrível e angustiante de Israel usar o arsenal aí nuclear dele, vamos pensar assim, quais são os desdobramentos que o senhor analisa, consegue perceber, tanto para o mundo, né, quanto, aí eu falo economicamente, politicamente, enfim, para o Brasil e para o mundo? Olha, eu acho que a escalada que nós estamos presenciando, ela não vai ser detida, ela não vai ser poder político relevante em escala global de uma superpotência. A gente já viu acontecer antes. Isso já aconteceu com a guerra da Ucrânia. É muito interessante essa
examinar o precedente da guerra da Ucrânia, vou fazer agora 2 anos de guerra, né, da Ucrânia, e aí, examinando os antecedentes da guerra da Ucrânia, a gente percebe que lá nos Estados Unidos, diversas autoridades civis e militares muito relevantes se pronunciaram contra a iniciativa de colocar a Ucrânia na OTAN. Por enfático, eu dizer que isso não seria aceito pela Rússia, que isso é uma provocação que a Rússia não poderia deixar de responder, e os russos, Putin desde então, muito enfaticamente, não cansou de dar todos os sinais de advertência que não seria aceitável a Ucrânia ingressar na OTAN. O que aconteceu? Aconteceu a guerra por conta disso. O que a gente está vendo acontecer agora em Israel? A liderança americana dá um aval, quase que um cheque em branco para a liderança israelense. Biden vai a Israel, o seu secretário de Estado vai a Israel, e eu vi um problema muito sério, porque o secretário de Estado americano, ele também é judeu. Isso aí, qual que é a mensagem? Objetivamente, não estou falando de versões preconceituosas, caricatas desta, daquela religião, estou falando assim, objetivamente. Para os países árabes da maioria muçulmana, como que eles entendem isso? Quer dizer, poxa, o cara que fala em nome do Biden, que representa a diplomacia americana, é judeu. Foi lá, né, cumprimentar o Netanyahu e tal, dizer, poxa, que sentido que dá isso? Independentemente do sentido que isso possa dar, a visita do Biden em si também dá a impressão, ou a certeza, de que os Estados Unidos vão subscrever qualquer ação de Israel. Então, nesses termos, uma invasão da faixa de Gaza e a completa destruição da faixa de Gaza e do povo palestino que ali habita é uma possibilidade histórica. Isso pode acontecer. Inclusive, há membros radicais do gabinete do Netanyahu que defendem explicitamente esse ponto de vista, que é chegada a hora de se acabar em definitivo com a faixa de Gaza, eliminando a faixa de Gaza, incorporando aquele território, a soberania permanente de Israel. O que será feito? Os palestinos não se sabe. Se isso de fato vier a acontecer, e a impressão que isso está acontecendo aumenta a cada dia que passa, porque enquanto nós estamos conversando aqui, os bombardeios israelenses contra a faixa de Gaza não param. Varia muito a estimativa. Acho que um dia que morreu mais gente, morreram 600 palestinos. No dia que morreu menos gente, foram 200 palestinos mortos. E todo dia, centenas de palestinos morrendo. E a cada palestino que é morto nesses bombardeios, homens, mulheres, crianças, 2.700 crianças foram mortas. Aumenta a pressão nos países árabes para fazer alguma coisa, para fazer esse horror parar. Então, a possibilidade de que os países vizinhos a Israel ataquem Israel em defesa do povo palestino não pode ser descartada. Então, por exemplo, a Jordânia. A Jordânia era uma ótima aliada dos Estados Unidos. Tem base aérea da Força Aérea Americana na Jordânia. Muito bom para interferir na Síria, bombardear o Líbano, por exemplo, tal Hezbollah. Mas qual governo jordaniano pode conseguir que essas bases sejam usadas para destruir o povo palestino? Dificilmente isso vai acontecer. O Egito. O Egito é o principal ameaçado por invasões israelenses na faixa de Gaza, porque para as pessoas evitarem serem mortas, elas só têm um lugar para fugir, que é o Egito. Isso vai criar um problema enorme de refugiados, de deslocados, de gente sem teto, né, carente de tudo no Egito, e também vai criar um problema político, que o presidente do Egito é aliado dos Estados Unidos e é adversário político do Hamas, dos outros grupos extremistas muçulmanos, que vão ter uma força política no Egito se esses refugiados forem acolhidos naquele país. Então o Egito vai ter que fazer alguma coisa. A Síria e o Líbano, tecnicamente, já estão em guerra contra Israel. Eles já entraram na guerra. Está havendo troca de tiros de artilharia e foguetes de Israel entre o Líbano e de Israel entre a Síria. Os 2 maiores aeroportos da Síria, que são Alepo e Damasco, desde o primeiro dia da guerra, estão sendo bombardeados por Israel. Por quê? Porque é nesses aeroportos que chegam as armas que o Irã está enviando ao Hezbollah e ao Hamas. Então, qual que é o cálculo militar da liderança israelense? Em vez de esperar essas armas chegarem aqui, vamos destruí-las nos aeroportos de destino, que são os aeroportos da Síria. Então, a Síria já entrou na guerra. Então, a escalada vai começar com todos os vizinhos de Israel declarando guerra ou declarando hostilidade, ou tomando uma atitude de repúdio, de boicote contra Israel. Alguma coisa vão ter que fazer, porque a pressão popular em defesa do povo palestino contra o extermínio do povo palestino só vai aumentar. Pense que nos últimos 20 anos, para cada israelense que morreu por ação militar de organizações terroristas, Hamas e Hezbollah,
morreram 27 palestinos. Na guerra atual, a proporção deve estar em torno de 7 a 8 palestinos mortos para cada israelense que foi morto. Então, a proporção na qual os israelenses morrem é muito menor que os palestinos morrem. Então, morrem muito mais palestinos. Isso tem um efeito profundo nos demais países árabes. Agora, mesmo a Turquia também já se pronunciou contra as ações israelenses e vetou uma invasão da faixa de Gaza, como o Irã também vetou uma invasão da faixa de Gaza. Aparentemente, os americanos apoiam uma invasão da faixa de Gaza. Então, o conflito está dado. A escalada está em processo. E não contem com o governo americano para deter uma escala da guerra até que ela se generalize para a região inteira, com um eventual ataque preventivo de Israel contra o Irã. Não alimentem ilusões. Vamos estudar o que aconteceu em 1977. Estava lá os países árabes dizendo, publicando, vamos atacar Israel, nós vamos atacar Israel, nós vamos destruir Israel. O que Israel fez? Atacou primeiro e destruiu todos eles em 6 dias. Não descarto de forma alguma, como eles já estão bombardeando os aeroportos da Síria, onde chega material iraniano, que eles ataquem o próprio Irã, a própria fonte de fornecimento de armas aos grupos terroristas que querem destruir Israel. O que isso significa em termos de escalada? Significa uma coisa horrorosa, porque as tropas americanas se retiraram do Afeganistão, o grupo extremista Talibã tomou o poder imediatamente, 20 anos de guerra no Afeganistão, e o resultado final da guerra é a vitória do Talibã, que tomou o poder com a ajuda americana. No Iraque ainda existe ocupação americana e essas tropas de ocupação estão sendo atacadas pela resistência local, financiadas pelo Irã, obviamente. Então você tem aí um cenário que tem potencial para envolver todo o Oriente Médio, e aí você vai ter uma escalada que é impossível determinar. Mas é importante notar que pelo menos um país que eu citei aqui, ele está envolvido nas 2 guerras atualmente, né? É um país que está envolvido na guerra da Ucrânia e está envolvido na guerra de Israel contra o Hamas, que é o Irã. Então, eu não sei se um ataque ao Irã não provocaria uma resposta russa, que é aliado do Irã. O Irã, para quem não sabe, é um grande fornecedor de armas para a Rússia travar a guerra contra a Ucrânia. O Irã fabrica drones, o Irã fabrica foguetes, o Irã fabrica mísseis e tem abastecido com esses armamentos de alta tecnologia os russos na sua guerra contra os ucranianos. Então, a eventual tentativa de Israel, sem ou com os Estados Unidos, de destruir o Irã, provavelmente haveria possibilidade de provocar uma resposta russa em defesa do Irã. E se isso não for a Terceira Guerra Mundial, como historiador, sinceramente, eu não sei mais o que poderia ser. A angústia só aumenta. Infelizmente. Meu Deus do céu, que loucura. Historicamente, professor, o senhor falou, e até foi a primeira pergunta, territorialmente, sempre a Palestina perdeu território para Israel, correto? Correto. Nos acordos, quem sempre não cumpria, professor? A ocupação de terra sempre foi da parte de Israel contra os palestinos, sempre. Certo. E desde o início ficou uma coisa engasgada, né, que é o Estatuto de Jerusalém. Israel é enfático nesses termos, a pretensão israelense de fazer de Jerusalém a sua capital, o repúdio que isso provoca, né, entre os países árabes de fé muçulmana, a ideia de que a cidade teria que ser uma cidade internacionalizada, como era antes, né, como a ONU previu, né? Na medida que Israel recusa essa saída, isso por si só já é um problemão, é uma fonte de tensão permanente. A série de revoltas palestinas contra a ocupação israelense, que passou a história conhecida como as intifadas, começaram com a provocação direta da visita do primeiro-ministro Ariel Sharon à esplanada das mesquitas em Jerusalém, no ultraje, uma afronta calculada, um insulto calculado àqueles fiéis muçulmanos. E aí começa a revolta, quer dizer, então o Estatuto de Jerusalém é uma coisa assim que vai ser eternamente um foco de tensão. Rebate isso, então, para os demais territórios. E quais soluções seriam possíveis, como eu já mencionei aqui? Ou a desocupação israelense das terras ilegalmente tiradas dos palestinos, que eu acho extremamente difícil, mas não impossível. Eu acho extremamente difícil. No atual correlação de forças para Israel, talvez seja até impossível. Mas, de um ponto de vista racional, teria que ser pensado como foi pensado em 1998 por ocasião dos acordos de Oslo. Ou não, Israel abrir mão do seu Estatuto de Estado judeu e conceder a cidadania integral
a indivíduos que professam confissões diferentes. Também é extremamente difícil, mas de forma alguma impossível. Mas eu acho mais difícil Israel renunciar ao seu Estatuto de Estado Judeu do que Israel renunciar às terras que ocupou ilegalmente entre os palestinos. Então, se esperança ainda existe solução, a gente tem que chegar mais para esse lado. Tá? E olha só, como já aconteceu em várias guerras, né, guerras de ocupação, você poderia pensar uma reversão da ocupação ilegal israelense, na qual eles se retirariam das terras que roubaram dos palestinos sem levar nada e sem destruir nada. Deixariam suas magníficas infraestruturas urbanas, rodoviárias, de energia de presente para os palestinos com compensação pelos anos de uso de terras que foram roubadas. Por quê? Porque eles podem viver no resto de Israel, que continua sendo a maior parte da Palestina, que continua sendo a maior parte do litoral, que continua sendo um pedaço enorme de Jerusalém, embora acho que não deva ser assim. Então, dificílimo. Bom, claro, talvez até impossível, mas a gente ainda pode pensar nessa direção. O desafio seria, no contexto de uma democracia, que como é um Estado democrático de Israel, onde tem liberdade de expressão, liberdade de organização, pluripartidarismo, competição partidária e eleições livres, você formar uma maioria de israelenses que percebem isso, que não haverá paz se a gente não der um futuro digno para o povo palestino. Isso implica, sim, devolver boa parte que foi tirada. E olha só, hein? Como desde o início já havia uma maior parte das terras em poder dos israelenses, eles até ampliaram, o resultado líquido vai ser muito favorável. É só você pegar a estatística atualizada da área ocupada por palestinos e israelenses em relação à população, que você vai ver que os israelenses sempre foram muito privilegiados a cada um desses episódios de expansão do Estado de Israel sobre as terras palestinas. Devolver aquilo que foi acordado em Oslo pode não ser, de forma alguma, um golpe definitivo em Israel, permitiria Israel continuar sendo seu Estado judeu. É uma coisa que deveriam pensar lá entre eles. Agora, pretender que haja uma solução militar com uma facção mais radical e ortodoxa do governo Netanyahu defende, de erradicar a faixa de Gaza, ocupar toda a Cisjordânia, sem de forma alguma ser clara sobre o destino que está sendo reservado para o palestino, me parece inaplicável. E essa única pesquisa que foi feita sobre o assunto me parece bastante representativa das profundas cisões, das profundas divisões que são anteriores à guerra. Não sei se vocês lembram o que está acontecendo em Israel antes da guerra. A pauleira estava quebrando o lado, o conflito entre executivo e judiciário. No executivo que ia abandonar a lei, que ia abandonar a Constituição, tem uma lei de plenos poderes, o judiciário se insurgindo. Está bastante dividida a cidade israelense. Então, muito interessante ver que uma grande porção da opinião pública israelense, quase que uma metade, repudia, não concorda com a solução militar, que seria a invasão da faixa de Gaza. Isso me deixa bastante esperançoso com relação a uma saída racional para esse conflito, uma saída que não seja mais guerra, mais morticínio e mais apartheid. Verdade, professor. Eu tinha até anotado, eu até compartilhei com o senhor, antes de a gente começar a live, que se aquela frase, né, que é clichê, mas enfim, se existe, né, uma relação aí de oprimido e opressor, mas eu acho que diante do que a gente já escutou do senhor falando aqui, ensinando para a gente, eu não preciso mais fazer a pergunta. Já ficou muito, muito claro, né, muito evidente, de que de fato existe sim, né, uma relação clara de oprimido, de opressor e oprimido, né? A hora... Mais uma coisa, vamos convidar os ouvintes a pesquisar mais, a conhecer mais. É só ver estatística, né? O que é a condição de vida na Palestina, o que é a condição de vida em Israel, o que é a renda per capita na Palestina, o que é a renda per capita em Israel. Meus indicadores, mortalidade infantil. Facilmente você vai ver quem tem se beneficiado em tempos recentes desses conflitos. Ó, galera, pega essa dica do professor aí, tá? É realmente super importante. Vamos sair um pouquinho, né, só desses vídeos, que hoje tudo é vídeo no YouTube, tudo é vídeo no WhatsApp. Vamos abrir a cabeça, vamos tentar buscar outras fontes, né? Vamos tentar estudar mais um pouquinho, entender de fato isso. E sempre, eu acho, pela perspectiva aí histórica, que eu acho que é o melhor olhar,
né? Vamos dizer assim, é o melhor olhar para se analisar. Professor, já são 19h53. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque passa muito rápido. Meu Deus, como passou rápido. O Jean Carlos Teles, ele colocou: erguida está sendo bem incisivo nas suas falas, isso, em defesa do povo palestino. Uma escalada entre Turquia e Israel colocaria a OTAN em xeque. Numa sinuca de bico, ele perguntou. E aí? É contraditório, né? É normal, acho que é natural. As pessoas que têm uma formação moral mínima, elas têm essa ansiedade, né? Em identificar o bem e o mal, não fazer o bem, combater o mal. Mas nas relações humanas, e a história é feita basicamente disso, raramente isso acontece. Que bacana, nosso ouvinte aí citar o caso da Turquia, país membro da OTAN, grande fornecedor de armas, exportador de armas, que tem um papel bastante importante contra a sua extensa e numerosa população de origem muçulmana. E agora, como me ocorreu citar um aspecto que é muito revelador dessas contradições, de como são incrivelmente conflituosas e contraditórias as relações internacionais, no caso da Turquia, país membro da OTAN, que tem poder de veto na entrada de novos membros. Então, recentemente, a gente viu, depois que começou a guerra da Ucrânia, a Suécia e a Finlândia, que sempre foram países neutros, nunca participaram de uma aliança militar, fazia muito tempo que não participavam, séculos, de uma aliança militar. A Finlândia e a Suécia anunciam que querem entrar na OTAN. E todo mundo acha ótimo, que bom, tal. Aí a Turquia diz que não, a Turquia veta, tem o voto contrário, importante, a unanimidade dos membros para os novos ingressantes, a menos que a Suécia entregasse exilados turcos da oposição ao Erdogan, críticos ao Erdogan, que ele queria processar e prender lá na Turquia. Eles estavam exilados lá na Suécia. Então a Suécia não seria aceita como mesmo se que entregasse as pessoas ao Erdogan. E é aquele conflito, né? Porque lá a vida deles está preservada, eles são exilados na Turquia, sabe lá o que pode acontecer, podem ser mortos, podem ser executados, né? E aí ficou então um cenário da Turquia impondo condições para o ingresso da Suécia na OTAN, bastante problemático. E no caso da Turquia, né, que tem acho que a maioria da população de confissão muçulmana tem um problema interno, que é a minoria dos curdos. O povo curdo demanda sua autonomia, demanda sua independência. O governo central de Ankara não concorda, sempre usando de ações repressivas. É um foco de tensão muito importante, que os curdos têm fronteira com o Iraque. E o Iraque tem uma revolta em curso contra a ocupação americana, que está sendo abastecida pelo Irã. E, de novo, voltamos ao Irã, né? O Irã, de fato, vai ser o epicentro desse conflito todo que está se mundializando. Então, as tensões estão dadas. E aí, o problema que a OTAN criou para si, uma ação completamente desnecessária para a sua segurança, seus interesses, que é colocar a Ucrânia na OTAN, que deu origem à atual guerra, né? A recusa de países membros da OTAN em continuar abastecendo a Ucrânia. A gente já viu recentemente o caso da Polônia. A Polônia, em algum momento, virou uma grande oficina para consertar, para reparar, para modernizar tanques e outros materiais bélicos, artilharia, foguetes, aviação, que eram doados para a Ucrânia. A Polônia diz que não vai mais fazer isso, não vai mais repassar qualquer armamento, vai começar a investir na sua própria defesa, sua própria segurança. Agora vimos a Eslováquia também dizendo que não vai mais continuar a fornecer armas e ajuda militar à Ucrânia e também não vai mais seguir o boicote que foi levantado contra a Rússia em represália à guerra da Ucrânia. Muito interessante essa parte. Porque é um paradoxo, né? Você, poxa, a Alemanha, por exemplo, a Alemanha é um dos países mais importantes da OTAN, né? É a Alemanha que desenvolveu e fabrica os tanques Leopard, né? Que vários países adotaram, que agora estão fornecendo esses tanques para a Ucrânia. Mas uma empresa alemã está vendendo microprocessadores e chips de última geração para a Rússia. Aí você pensa, e o boicote, né? Proibido, né? Você não pode ter comércio com a Rússia. Não, mas eles não vendem para a Rússia, eles vendem para o Cazaquistão. E o Cazaquistão, que não boicota a Rússia, revende para a Rússia, né? Da mesma maneira, né? Os drones, magníficos drones, né, Shahed iranianos, que estão causando um efeito impacto muito grande nas forças ucranianas também.
passam pelo Cazaquistão e daí entram na Rússia. Então é um boicote assim que é um boicote meio de mentira, assim, me parece, assim, em vários aspectos, e cria tensões entre os aliados. Ah, você está boicotando? Não, você não está boicotando. Quer dizer, as contradições estão se avolumando. E aí é ruim. Eu acho ruim, porque na medida que você não consegue construir consensos mínimos sobre nada, você vai assistir a essa escalada, a esse alastramento do conflito que já está acontecendo numa proporção, uma velocidade cada vez maior. Daí a minha preocupação. Isso aí, professor. Acredito que o senhor tenha respondido a pergunta pelo Jean. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem mais uma pergunta. A gente já estamos no limite aqui da hora, pessoal. Se a gente não encerrar a live, né? Ela corta assim do nada. E, enfim, professor, foi realmente uma aula. Acho que todo mundo assim está bem feliz aqui por ter aprendido muito com o senhor. Muito obrigado. E agradeço de coração pela participação importantíssima e por ter realmente nos esclarecido tanta coisa. Muito obrigado, professor. E obrigado a todo mundo que ficou até agora, pessoal. Essa live vai ficar no canal do YouTube, professor. E assim que tiver, eu mando o link para o senhor, tá bom? E vai estar compartilhado nas nossas redes. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês que participaram. Muito obrigado pela presença. Tenham todos uma boa noite e quem sabe a gente futuramente consiga conversar mais um pouquinho com o professor em outro momento, sobre um outro assunto. E é isso. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Boa noite! Obrigado Boa pelo noite. convite. Até a próxima! Até mais, professor. Tchau, tchau.